Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 15, chamado Fracasso, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, escrito por Chico Xavier. Então, para quem acompanhou o último vídeo, que falava do capítulo 14, em que era o caso do Segismundo, que foi uma reencarnação, digamos assim, com sucesso. Esse capítulo, ele traz justamente o contrário, que é uma reencarnação a qual não obteve sucesso. Por isso o nome do capítulo, Fracasso. A justificativa de levar André a aprender um pouco sobre essa situação é Alexandre, que é quem acompanha ele nesse livro inteiro, como se fosse o mentor dele, como se fosse o professor, digamos assim. Ele explica que, por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Então, logo que eles terminam a questão ali com o Segismundo, Alexandre pergunta para Apuleio, que é aquele que tem feito essa gestão, esse trabalho de reencarnação, se existe um caso em que André possa aprender no sentido contrário, ou seja, que não teria tanto êxito. E o Apuleio fala sobre Cesarina, tá? Que é uma moça que estava com alguns desequilíbrios e eles não estavam tendo muita expectativa positiva, no caso, que aquela gravidez fosse ter êxito. Então, eles comentam que enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Então, vejamos aí a importância da mãe nesse processo de gravidez. Cesarina, então, era uma moça que já tinha tido 2 abortos, e eles comentam que ela estava a gozar a vida, é a forma que eles comentam. E no decorrer do capítulo é explicado que ela exagerava no uso de álcool, cometia vários abusos a níveis sexuais, no sentido de práticas que não seriam saudáveis para a gravidez e para ela, e também vários desequilíbrios mentais. Ela já estava no 7º mês de gravidez. E eles vão então até a casa de Cesarina, e logo que eles se deparam ali, chegam no local onde ela está, encontram ela se arrumando para sair à noite, talvez em algum bar, algum local nesse sentido. E é informado que pelo grupo que faz esse atendimento dela, esse acompanhamento, que se ela sair mais uma vez, eles acreditam que não vai ter mais como segurar aquela gravidez. E quando eles chegam nesse ambiente em que ela está, já se deparam também com pelo menos 3 entidades, 3 indivíduos desencarnados, 3 obsessores, com o interesse de manter Cesarina naquela mesma situação, com os mesmos hábitos aos quais ela estava tendo. Eles não conseguem enxergar André, nem Alexandre, nem o restante da equipe, pelo nível de vibração em que eles se encontravam, um nível inferior. Então André pergunta se Cesarina não tinha alguém que pudesse interceder por ela, alguém para ajudar. E Alexandre comenta que sim, existia um pai que estava nos círculos espirituais já,
Porém, de tanto ela fazer mal para esse pai, ele recebeu como se fosse um descanso, né, que seria um esquecimento temporário de Cesarina e das coisas que viveu com ela, das coisas angustiantes que viveu com ela. Então, nesse momento, ela não tinha um apoio maior, digamos assim, de um familiar no plano espiritual. André também chega para observar ali um pouco melhor o feto e a gravidez em si, o corpo de Cesarina, e observa vários problemas, várias dificuldades de nível física, que provavelmente fariam com que ocorresse o aborto. Ele observa também, o pessoal comenta no capítulo, que havia invasores nadando no líquido amniótico e se alimentando daquilo que deveria ser o alimento da criança. Ainda assim, Alexandre resolve fazer uma última tentativa de resguardar e manter aquela oportunidade santa, digamos assim, da mãe e do pai também, que estava afastado, mas afastado por causa da própria Cesarina, segundo o que eles comentam no capítulo. Então ele tenta incentivar, através de algumas vibrações, uma velha amiga de Cesarina, para que ela convencesse Cesarina a não sair naquela noite. E assim ela tenta, com a ajuda de Alexandre, convencê-la por cerca de 2 horas, e mesmo assim não consegue. Então, Cesarina sai, e logo na saída dela, Alexandre dispensa a equipe e fala que, infelizmente, não tinha dado certo e que ele mesmo, junto com André, que faria o recolhimento de Volpini. O pessoal volta para os seus círculos e André e Alexandre vão atrás de Cesarina, encontrando ela em um bar, junto com um outro indivíduo, bebendo, conversando com ele, e percebendo que não tinha mais o que fazer, Alexandre vai e retira Volpini, né, retira o espírito dele dali do útero de Cesarina. Entrega para André, faz ali como se fossem os primeiros socorros para Cesarina, inclusive explica para André que, por mais que a situação ali tivesse toda, digamos assim, uma responsabilidade da própria mãe, ele deveria resguardar para que ela tivesse uma outra oportunidade futura de cumprir aquela missão, de ser mãe. Então faz esses primeiros socorros e os dois retornam. Outra coisa que dá para comentar também antes da gente fechar aqui é que nesse ambiente que parecia uma espécie de um bar, existia muito mais desencarnados do que encarnados. Todos ambientados ou na sintonia daquele desequilíbrio que se encontrava o ambiente. André, no dia seguinte, vai até a casa de Cesarina para conferir e recebe a notícia, através de um dos encarnados, que ela tinha sido internada em um hospital, em estado grave, e que tinha dado à luz a uma criança já em óbito. E assim fechamos o capítulo.